No vídeo de hoje, você irá aprender muito sobre o continente americano de um modo simples e rápido. Seja bem-vindo ao canal, eu sou Tássia Reis e vamos logo ao assunto. Neste mapa, você pode perceber que a América está totalmente no hemisfério oeste ou ocidental e possui terras tanto no norte quanto no sul do planeta. O continente americano foi colonizado principalmente por espanhóis, portugueses, ingleses e franceses. Por isso, encontramos tanta diversidade linguística e cultural. Podemos regionalizar este continente de duas formas. A primeira e mais conhecida de todas é a regionalização geográfica, que divide o continente em América do Norte, formada pelo México, Estados Unidos e o Canadá, América Central, formada por essa estreita faixa de terra que chamamos de istmo, já que liga duas porções maiores do continente, além da porção insular, que são as ilhas do Caribe, ou seja, com destaque para países como Cuba, Bahamas e Jamaica. E a América do Sul, formada por 12 países, entre eles o Brasil. Veja que nesta divisão não estamos relatando nenhuma característica cultural, econômica ou natural, apenas localizando essas sub-regiões do continente no mapa, ou seja, ela está simplesmente relacionada à distribuição física das terras pelo planeta, ou melhor, ela apenas foca na localização geográfica. A segunda regionalização é baseada nos aspectos socioeconômicos e divide o continente em América Anglo-Saxônica, formada pelo Canadá e os Estados Unidos, e a América Latina, formada pelos demais 33 países que compõem o continente. Essa divisão tem tudo a ver com o modo de colonização que foi praticado nessas áreas. É preciso que você saiba que, apesar de toda a América ter sido colonizada pelos europeus, a forma como isso aconteceu foi diferente em algumas porções. Por isso, em nosso continente, ocorreram dois tipos de colonização, que foram a colônia de povoamento e a colônia de exploração. A primeira foi baseada no trabalho familiar, e os ingleses, ao chegarem nos territórios que hoje são os Estados Unidos e o Canadá, tiveram a intenção de fixar-se, consolidando nessas terras uma nova pátria. Até porque os climas dos países europeus são muito similares ao clima da América anglo-saxônica, lembrando que os anglo-saxões eram povos europeus antigos que tinham um idioma similar ao inglês, por isso essa expressão para identificar essa porção mais rica e desenvolvida da América. Em contrapartida, a colônia de exploração foi baseada no trabalho escravo e a intenção dos colonizadores não era criar nessas terras novas pátrias, mas sim apenas extrair suas riquezas e levá-las para seus países de origem. Desta forma, os países da América Latina, que recebe esse nome pelo fato da imensa maioria falarem idiomas derivados do latim, como o português, o espanhol e o francês, são países subdesenvolvidos que apresentam até hoje sérios problemas econômicos e sociais. Então, recapitulando, os países da América anglo-saxônica foram colônias de povoamento e, por isso, hoje são ricos, que no caso são os Estados Unidos e o Canadá. Já a América Latina, formada por todos os países do continente, exceto Canadá e Estados Unidos, são países que sofreram com a colonização de exploração e, por isso, até os dias de hoje, são países que apresentam graves problemas, principalmente os sociais e econômicos. Quanto às características naturais deste continente, antes de tudo, é necessário observar o seu posicionamento geográfico em relação às zonas térmicas da Terra. Veja que a América apresenta uma grande extensão territorial no sentido norte e sul. Com isso, o continente possui parte de suas terras na zona polar, como a ilha da Groenlândia, o norte do Canadá e o Alasca. Apresenta também alguns países situados na zona temperada, que possuem climas com estações do ano bem definidas, e vários países na zona tropical, inclusive a maior parte do território brasileiro. Então, o que isso quer dizer? Que se temos toda essa variedade climática, também teremos muita diversidade quanto à vegetação, à fauna e à hidrografia. Diante disto, teremos desde os biomas como a tundra na zona polar, com fauna composta por ursos polares e focas,
até a imensa floresta amazônica, que possui uma gigante diversidade de plantas e animais. Além dessas áreas tão diversas, teremos também desertos, como o deserto do Atacama, no Chile, e o deserto de Chihuahua, nos Estados Unidos. O continente também é cercado por 2 grandes oceanos, o Atlântico na costa leste e o Pacífico na costa oeste, além do Oceano Glacial Ártico ao norte. O relevo do continente apresenta-se de modo bem peculiar. Toda a porção oeste possui elevadas formações montanhosas, como a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, e as montanhas rochosas no oeste dos Estados Unidos e Canadá. Isso ocorre pois a porção oeste do continente está localizada em uma área de encontro de placas tectônicas. E são nessas áreas de limites entre uma placa e outra que são formadas as grandes montanhas, enquanto que em áreas mais a leste encontramos planaltos mais erodidos, por se tratar de um relevo mais antigo e não de formação recente, como observamos no oeste do continente. Verificamos também no centro do continente grandes planícies, como a planície amazônica, depressões e alguns planaltos. Quanto à hidrografia riquíssima, podemos destacar o rio Amazonas, que é o maior do mundo, com cerca de 7.000 quilômetros de extensão, e o mais incrível, nas cheias, a distância de uma margem à outra pode chegar a 50 quilômetros, então nem pense em atravessar esse rio a nado, hein? O rio Mississippi e o Missouri, nos Estados Unidos, também são muito extensos e extremamente importantes para o escoamento da produção agrícola desse país. Além desses rios, citamos como destaque as cataratas do Niágara, entre Canadá e os Estados Unidos, e as cataratas do Iguaçu, entre o Brasil, Paraguai e a Argentina, formando tanto no norte quanto no sul do continente verdadeiros espetáculos da natureza. Lindo, hein? Agora vamos a algumas curiosidades básicas. Dê pause entre uma pergunta e outra e tente responder. Questão 1. Qual o maior continente do mundo? Se você disse Ásia, acertou. A América é o segundo maior. Questão 2. Só as pessoas que nascem nos Estados Unidos podem ser chamadas de americanas? Se você disse que não, acertou. Todos nós que nascemos em qualquer um dos países do continente americano somos considerados americanos. Por isso, quem nasce nos Estados Unidos não é americano, e sim estadunidense. Questão 3. Dos 5 maiores países do mundo, quantos estão localizados na América? 3 países: o Canadá, que é o segundo maior do mundo, os Estados Unidos, que é o 4º maior, e o Brasil, que é o 5º maior país do mundo. Quarta questão. De acordo com o critério de regionalização socioeconômico da América, onde enquadramos o Brasil? Se você disse América Latina, acertou, pois o Brasil foi colônia de exploração, apresenta muitos problemas sociais e herdamos a língua portuguesa, que é derivada do latim. Questão 5. De acordo com o critério geográfico de regionalização da América, onde enquadramos os Estados Unidos? Na América do Norte. Afinal, essa divisão leva em conta só a localização geográfica. Questão 6. Qual é o número de habitantes da América? Bem, você sabe que esse número não pode ser exato, pois nascem e morrem pessoas todos os dias, mas vivem na América mais de 1 bilhão de pessoas. Questão 7. Os Estados Unidos é um país rico porque durante a colonização não houve escravidão? Não. Houve escravidão, sim, porém em uma proporção menor do que nos países da América Latina. Questão 8. Como os Estados Unidos e o Canadá estão localizados na zona temperada, longe da linha do Equador, podemos dizer que lá não faz calor? Não. No verão faz calor, sim. No entanto, nesses países de clima temperado, as estações são bem delimitadas. Então, no inverno é muito frio, no verão faz bastante calor e ainda temos a primavera e o outono de maneira aí bem demarcada. Espero ter ajudado. Se gostou, deixa teu like, compartilha com seus colegas que estão estudando o mesmo assunto e até a próxima. Tchau, tchau!